I hope Olá, you're all feliz well today, quinta-feira. Eu espero que esteja todo mundo despite bem, our trip being cancelled. independentemente do nosso passeio ter sido cancelado. We can take some comfort in knowing Nós podemos nos that we confortar em get to saber spend extra hours together que a in the Bible. gente vai passar horas extras estudando a Bíblia. Someone said to me a few days ago Alguns dias atrás, alguém that the comentou comigo clearest evidence that we were in the Sunday law de que a evidência clara que estamos na lei dominical was the fact that it just couldn't stop raining. foi o fato de que não para de chover. So there's your latter rain. Então aqui está a vossa chuva serôdia. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com oração. Dear God, Querido Deus, we have been blessed with physical rain, estamos sendo abençoados com a chuva and we recognize that that física acts as a reminder e isso nos lembra que that in the time period of the spiritual latter rain, no período de tempo da chuva serôdia, it's our it's our duty and responsibility é o nosso dever e responsabilidade to pray that we may get the blessing from it. orar para que a gente receba essa bênção. And so I thank you for those constant reminders. Então eu te agradeço por essas memórias, I por invite nos you and lembrar. ask you to gather here with us today Eu te convido a estar aqui conosco hoje, as we try to understand the end of the world better. ao tentarmos entender melhor o fim do mundo. I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Eu oro em nome de Jesus. Amém. I spent near a month in South Africa recently. Recentemente, eu passei cerca de um mês na África do Sul With Elder Shemen, com a anciã Shimen. and one thing we kept fighting over E uma das coisas que a gente sempre estava brigando was the amount of flowers she decides to put in front of the presenters. era o tanto de flores que ela quer colocar na frente dos apresentadores ou palestrantes. And she promised me that when I teach, E ela prometeu que she quando eu will find the ensinasse, biggest bouquet of flowers. ela ia encontrar o maior buquê de flores. So I submit. Então eu me She wins that rendo. battle. Ela ganha essa batalha. So today's presentation wasn't scheduled, Então, a apresentação de hoje but I não found it a blessing foi. Não because I tínhamos received combinado the essa feedback apresentação para hoje, mas é uma benção that porque eu recebi those um 30 feedback minutes we went on a Formula One tour on de que aqueles 30 minutos de aula que eu dei, que pareceram Fórmula 1, went by really quickly. passaram realmente muito So I rápido. hope to go through a bit of a summary of what I've discussed so far, Então, eu espero poder fazer um resumo daquilo que nós and then falamos até hopefully aqui launch into some thoughts and ideas that pertain to what we're discussing at this camp meeting. e depois entrar em algum tipo de ideias daquilo que a gente está falando nessa campal. So the fundamental thing that I think myself and my peers are trying to do Então, a coisa fundamental que eu acho que tanto eu como os meus colegas estamos tentando fazer is to understand Revelation 17. é tentar entender Apocalipse And a key 17. part of unlocking that chapter E uma das chaves para tentar desbloquear esse capítulo is ensuring that we have robust, defensible definitions for specific entities. é assegurar que a gente tem uma descrição mais robusta para essas entidades In that chapter. nesse capítulo. So the three that we've started addressing Então, os três que a gente começou abordando is head, é a cabeça, beast, besta and woman.
e mulher. So Aryan presented, Então, o Aryan I followed, apresentou, eu segui, and hopefully you caught the similar definitions. e eu espero que vocês tenham pego as definições similares. And when Elder Terry comes, E quando o Anciã Terry vier apresentar, hopefully a third perspective will make it clearer in all our minds why these definitions work eu acho que vamos conseguir ver e estar mais claro nas nossas mentes como essas definições funcionam and are necessary. e como elas são necessárias. So I don't know where the tech team are. They've disappeared. Eu não sei onde está a equipa técnica, porque But- sumiram, I'd like to interact with you all a bit mas eu gostaria de interagir um pouquinho com vocês que estão as we aqui. go through a summary of my studies thus far. Ao fazermos um resumo dos meus estudos até aqui. So if there's a mic, Então, se houver um microfone, I'll get my beautiful helper eu vou pedir a minha linda ajudante to come around. para So ir if passando you o remember microfone. what the definitions are Então, se vocês lembram quais são as definições for the head, para a cabeça, could you put up your hand? vocês poderiam levantar a mão? No one remembers. Ninguém No, not lembra? Justina. Não Okay, quero que Caesar. seja a Justina a responder. César. Head. Cabeça. A woman No, is head. okay. Head. Head. Yes. I think that head was an entity, an organization, object, no, a political institution without power. Então, a cabeça era uma instituição política com poder. So Caesar says Então, César a diz political institution uma instituição política. with power. Without power. Ah, você disse sem poder? And the beast Whoa, was whoa, 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 whoa. Não, 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 não. Espera. Does someone want to jump in? Alguém que queira comentar? Yep. From Aryan's presentation, I have ahead is a political institution in a certain dispensation. Então, da apresentação do Aryan, a gente viu que é uma instituição política com um certo poder. So I'm just going to add a little bit in there. Um certo poder numa dispensação. Então, a So, gente as you acrescenta said, essa parte. Então, como você Political disse, institution in a particular dispensation é uma instituição política com poder numa dispensação específica. you know that's the case Você sabe que esse é o because there's caso, 7 of them. porque temos As you go through 7. time, E à medida que o tempo this passa, thing changes. essa coisa vai mudando. And it has to have power E tem que ter poder, because it's what the woman wants. porque é o que a mulher quer. The woman has no power of her own. A mulher não tem poder por She si wants to mesma. impact the waters. Ela quer impactar as águas. In that chapter, that's the symbol, Nesse which is the people. capítulo, que é o símbolo, que são as pessoas. And she knows that she can't do that on her own. E ela sabe que não pode fazer isso So sozinha. she needs something to help her. Então, ela precisa de algo para So at ajudá-la. this stage, Então, nesse She goes momento, around. ela you can see a political institution with power.
Ela circula e ela vê uma instituição política com poder. Definition of a beast. Definição de besta. Yeah. Political institution with power that has adapted the ideology of the woman. Uma instituição política que adotou a ideologia da mulher. So we go from this head, that's just a political institution, Então a gente vai dessa cabeça que é só uma instituição política. and what becomes the key differential between the beast and the head? E o que se torna o diferencial entre a besta e a cabeça? I heard someone shout out, it's the woman. Eu ouvi alguém dizer que era a mulher. Mark, what about the woman? Mark, o que tem a mulher? I wanted to answer your first question. You've got the answer to my question baked into that. All right, all right. E eu quero responder a sua primeira pergunta. I think the head and the beast are often similar, but at the sixth kingdom, you Nope. see that it's a big difference. Stopping you there. Don't go to kingdoms yet. Just from Não the fale definitions ainda that dos you were going to reinos. tell Eu me, quero a definição daquilo que você ia me dizer. What's the differential between the beast and the head? Qual é a diferença entre a besta e as cabeças? Someone said the woman. but what Alguém about the disse woman? a mulher, mas o que em relação à mulher? The woman rides the beast because it needs the beast. Yeah. So A the woman mulher rides está it because she needs it, monta it a has besta power. porque precisa da besta. Ela tem poder. Someone. What does the woman have that Outra pessoa. institution is going to take? O que a mulher tem que essa instituição vai pegar? People shouted ideology. Do you see that? As pessoas mencionaram ideologia. Você consegue ver isso? Yep. So the woman has an ideology, Então, a mulher tem uma ideologia. and then she's going to look around Ela vai olhar em volta because she wants the people to adopt that ideology, porque ela quer que as pessoas adotem essa ideologia but she just can't get to them. e ela não consegue chegar até elas. So that political institution becomes necessary. Então, essa instituição política, ela se torna She goes to that necessária. political institution with power, Ela vai para essa instituição política com poder and that political institution then adopts her ideology. e essa instituição política adota as ideologias dela, Of the woman. da mulher. Is that fine? Tudo bem? Okay. So we described a woman as an entity with an ideology. Então, a gente descreveu a mulher como uma entidade com poder. When we stress this idea of a political institution, Quando a gente fala dessa ideia de uma instituição política, you can see that it's different to just saying an entity. você consegue ver que é diferente do que apenas mencionar entidade. Hopefully by now, Eu espero que agora you know what an institution is. você saiba o que é uma instituição. Who doesn't know what an institution is? Quem não sabe o que é uma instituição? Daniel and Parminda don't know what an institution is, O Daniel e o Parminda não sabem o que é uma instituição. so the rest of you do. Então, o restante de vocês sabe. So I'm going to ask one of you at random to tell me what an institution is. Então, eu vou perguntar aleatoriamente um de vocês para me dizer o que é uma instituição.
Emma, Emma, what's an institution? o que é uma instituição? It's a structured, enduring system É um sistema estruturado that's de more than buildings, longa duração organization, e vai além de um prédio and a set em of si, um established edifício, rules, norms, and roles. e que tem estabelecido regras e normas. Então, é um sistema com rules, regras e norms, normas. E que mais você mencionou? Roles. Papéis. So you're going to get these different Funções. rules and norms, Então, você vai ter todas essas regras gonna diferentes, todas codify essas them. funções. Você vai you're going to codificá-las, package them você vai empacotá-las into something that can just do that thing. numa coisa que possa fazer Does algo. that make sense? Fez sentido? So to the people that say they don't know what an institution is, did Emma's definition help you? Então, para quem disse que não sabia o que era uma instituição, a definição da Emma ajudou? I need feedback, or else we're not going to go anywhere. Eu preciso de feedback, senão a gente não consegue avançar. Emma definition includes something about a structure, some structures. A definição da Emma inclui alguma coisa que tem que ver com estruturas, algumas know what that estruturas. Eu não sei o que isso é. What's a structure? O que é uma estrutura? Before we get to your question, I want to know what a structure is. Antes da gente avançar para uma pergunta, eu quero saber o que é uma estrutura. Is it related to this idea of structures? Está relacionado com essa ideia de estruturas? All this, sorry, it's about all these definitions. Tem que ver com todas essas Where they come definições from. e de onde elas vêm. Okay, I'll answer this question about structures and then I'll come back to you. Eu vou responder essa questão das estruturas e depois eu volto para você. So, what I understand a structure to be Então, o que eu entendo que seja uma estrutura is an arrangement é um arranjo or organization ou uma organização of specific parts de partes específicas that are going to be used to accomplish something. que vão ser usadas para atingir So there's algo. rules or norms that Então- come together A gente tem regras ou normas que se juntam to accomplish a function. para atingir uma função. So, Laura asked the question, Então, a Lara fez uma pergunta. these definitions, Essa definição, where did they even come from? de onde vem? So, if I were to ask you the question, Se eu tivesse que perguntar a você, ou fazer a When você you essa read- pergunta, these three things in that chapter, quando vocês leem essas três coisas no capítulo, do you have an idea of what that thing is? How would you vocês define têm uma ideia do que são essas coisas? Como vocês iriam definir? it? Laura, Lara, pick any one and then just give me an idea of how you would define it. pode escolher o que você quiser e depois me diga como você iria definir. Well, I don't know. I need to think about it. Eu preciso Well, I talvez like those pensar mais sobre definitions, isso. But I just want to know where you. I like those. You Eu gosto get it dessas from. definições, mas eu quero saber de onde você tirou isso. So, It seems to me it's just logical and it's okay, but I want to know where. A mim me parece que é lógico e tudo bem, mas eu quero saber de onde saiu isso. so in Tuesday's class,
Então, na aula de I tried tracing the Terça-feira. symbol of head eu tentei traçar o símbolo de cabeça in Revelation 17. em Apocalipse So I'll start with 17. that one because for me that's the easiest one. Eu vou começar com esse porque eu acho que é o mais fácil. In that chapter, it tells you the head are mountains, Nesse capítulo diz que a cabeça é a montanha which are kings. e que são reis. So a head is a mountain, is a king. Então, a cabeça é uma montanha que é um So you rei. look in the Greek definition of what king is, Então, você olha para a definição grega do que é um rei, the word that's given for king, a palavra que é dada para rei, and Strong's traces it e na Strong's to this idea of the foundation of power, dá essa ideia de ser uma fundação de poder, i.e., the root of where all power comes from. como a raiz de onde vem todo esse poder. So we can go to Daniel, Então, nós poderíamos ir para because Daniel, Daniel and Revelation are one book, porque Daniel e Apocalipse to são see um how livro, Daniel is going to use this term. para ver como Daniel vai utilizar esse When termo. Daniel refers to king, Quando Daniel se refere a rei, he's going to say, these kingdoms that I've shown you ele vai dizer: esses reinos que eu mostrei are kings. são reis. And you know E você that there's sabe not one king that represents that kingdom. que nós não temos um só rei que representa esse reino. There's something else Existe algo mais that has power que tem poder in and of itself em si mesmo that is going to use that kingdom. que vai usar esse reino. So you look around Então você olha em volta and you find what is it that's going to control this kingdom. e você encontra o que é que vai controlar esse reino. You look around to see what's going to control that kingdom. Então você vai olhar em volta e ver o que vai Act as the controlar esse foundation of reino power. para ser a fundação de So poder. you, as a student, Então você, como estudante, you hypothesize. você coloca a hipótese What is going to work? do que iria funcionar. So you've been learning about institutions Então, você tem aprendido sobre instituições and you see that institutions are codified rules, norms that govern behavior. e você vê que instituições são normas, regras que regem um That comportamento, govern behavior. que governam um A comportamento. key part that was missing from Emma's definition E uma parte-chave que estava faltando da definição da Emma is that these institutions é shape que essas society. instituições, elas moldam a sociedade, They shape the culture. elas moldam a cultura They're what are in control. daquilo que está em They controle. have power to do that. Tem poder de fazer isso. So you have this idea, institution, Então você tem essa ideia, instituição, and you stress test it. e a gente tenta testar isso ao máximo. Check it Você avalia isso to see if it makes sense para ver se faz sentido. in one place Num lugar, and then another place. depois outro And lugar, what you find e o que você is that encontra it can't be any old institution, é que não pode ser nenhuma instituição antiga, because an example of an institution porque um exemplo de instituição is a library. seria uma So you ask biblioteca. yourself, Então, se você se is that what the questiona, woman wants? será que é isso que a mulher quer? Does she just want any old institution? Será que ela apenas quer qualquer tipo de instituição antiga? And you get to the point, E você chega ao ponto, because it's a king, which is a kingdom, porque é um rei, que é um reino, that it's involved with policies. e está envolvido com políticas. Policies. Oh, okay. Which is essentially Políticas. politics. Que é essencialmente So it has to política. be a political institution.
Então, por isso tem que ser uma instituição política, with power. com poder. With head, does that help, Laura? How I would go about trying to find a reasonable definition? Lara, com relação às cabeças, será que funciona para você a forma como eu descrevi essa definição? I saw a Ela é thumbs up for razoável? everyone else. Então, you a do the Lara same fez um process for joinha, each of the disse other que terms, sim. Então, você consegue ver com esses termos, and one of the criteria that we needed e dos critérios que a gente was precisa that it's vague é que é vago, but specific. mas específico. So someone asked me Então, alguém me perguntou to clarify what that means. para esclarecer o que isso significa. If you recall, Se vocês lembram, we have 7 dispensations. nós temos 7 dispensações. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dispensations. Então, temos 7 So when dispensações. you want a definition, Então, quando você quer uma you definição, want something that could be applied in each of these 7 dispensations. você quer encontrar alguma coisa que pode ser aplicada a essas 7 vague. dispensações. Isso é But you vago. want something specific Mas você quer algo so específico that when you open up one of these dispensations para que quando você abra uma dessas and dispensações you look at it, e você olhar para you can elas, see what you're looking for. você consiga enxergar If aquilo it's que too você está vague, procurando. Porque se for You won't muito know vago, what to look for. você não vai saber o que procurar. So it has to be specific enough. Então precisa ser find específico o suficiente para você encontrar alguma coisa. So woman, Então, mulher, when I say it's an entity with an ideology, quando eu digo que é uma entidade com uma ideologia, the question will come to your mind, a pergunta vem até a sua mente: why isn't that a political institution with an ideology? por que que isso não é uma entidade política com, não, uma instituição política com uma ideologia? So you go to each of those dispensations Então você vai para cada uma dessas and you dispensações stress test it e você you- testa isso to see if you can always see a political institution with an ideology. Então, você tenta ver se você consegue ver uma instituição política com uma ideologia. And you'd be hard pressed to do that. E You- você It would be tough to do that e seria difícil fazer isso, because sometimes it's not an institution. porque às vezes não tem que ver com uma instituição. Sometimes it's just an entity. Às vezes é só uma entidade. An entity is your umbrella term. Entidade é o termo mais amplo, tipo When we guarda-chuva. define what entity is, it's something recognizable Quando a gente define entidade, é algo que a gente consegue reconhecer that can act. e que pode agir. And so for me, entity works. Então, para mim, entidade funciona bem. So are we okay with the definitions? Então, estamos bem com as definições? Mark. Mark. Can you give us an example where we don't see it? Você pode dar um exemplo para nós onde a gente não consegue enxergar? I don't like going to examples. Eu não gosto de ir para exemplos. So let's go to an example you're all familiar with Então vamos para um exemplo que vocês estão of an familiarizados, institution. de Where uma it's an instituição. institution. Onde é uma instituição. Where's the woman an institution? Onde é que a mulher é uma instituição? In which one of these dispensations? Em qual dessas dispensações? Mark. Mark. The Roman Catholic Church? A Igreja Romana? I'm going to say the papacy. Eu vou dizer o They're two papado, very specific different things. porque são duas coisas específicas. So the papacy is that institution. Então, o papado é essa So instituição. now you're going to go Então, to agora- 1, 2, 3, 4 Eu vou para o 1, 2, 3, and ask 4. yourself, what's the woman there?
e questionar quem é a mulher aqui. And then you're going to need to prove that it's an institution in each one of those cases. E depois ter que provar que é uma instituição em cada um desses casos. And at least I couldn't do that. E pelo menos eu não consegui I fazer isso. see the woman here in number 3 Eu vejo a mulher aqui no número 3 as Alexander the Great. como Alexandre o Because Grande. Alexander the Great Porque Alexandre o has an Grande ideology tem uma that ideologia he wants to rule the world. e que quer governar o And that's mundo. different from an institution. Isso é diferente de uma That's instituição. just an entity. É apenas uma entidade. Is that clear? Está claro? You asked for an example, Você pediu um exemplo and I'm only going to give you one. e eu apenas vou te dar um. So we started with our definitions. Então, nós começamos com as nossas definições. And I'm stressing E eu estou enforçando the point o ponto that what makes the distinction between beast and head que o que faz a distinção entre besta e is cabeça what? é o quê? Blessing. Blessing. The relationship with the woman. O relacionamento com a mulher. The relationship with the woman, O relacionamento com a mulher. and that relationship is within the confines of what? E esse relacionamento está confinado a quê? I'm just going to tell you. Eu vou apenas te The dizer. ideology. Ideologia. So it's not until that ideology Então, não é até Is que in essa the picture. ideologia esteja na imagem. that you have that distinction between a head and a beast. Então, só quando essa ideologia ela é descrita é que você That's tem where essa that distinção. relationship is. É aí onde está esse relacionamento. So after going through all of that and the definitions that we have, Então, depois da gente passar por tudo isso e as definições que a gente tem, we said, okay, I know all that, so what? a gente diz, ok, eu já sei disso tudo. E depois? I was E told daí? growing up A mim me foi dito that the que Sunday law quando eu estava way, Mark, crescendo, que a lei dominical, is when esse a law marco, is passed about Sunday. é quando passam uma lei relacionada a domingo. And then I joined this movement, E depois eu vim para esse movimento and someone told me that the great test was equality. e alguém me disse que o grande teste é a So I igualdade. went to my notes Então eu fui para as minhas notas and I said, okay, if it's not Sunday, e eu disse, ok, se não é domingo, then it's equality. então é igualdade. So I should be looking Então eu deveria estar olhando for a law about equality. ou And then all procurando these uma teachers lei stood sobre up igualdade. Depois vêm todos esses palestrantes and said, nope, you're wrong again, e dizem, não, você está errado novamente. because the marker for this thing that you've been waiting for your whole life Porque o marco dessa coisa que você tem is procurado now toda a going sua to be vida, an election. agora vai ser uma eleição. How did we get there? E como é que a gente chegou até aí? So myself and my peers Então, tanto eu como os meus companheiros, companheiras, meus Brainstorm. colegas, a gente teve which were que baked into our studies already, pensar sobre isso, mas isso até já estava incluído nos nossos we've just estudos. decided to package it A gente apenas decidiu agora into some proofs. condensar isso e fazer algumas provas So disso. just a review of the proofs that I gave. Então, só revendo a prova que eu dei para isso. Proof number 1, Prova número 1. the rise and fall of kingdoms. Ascensão e queda de reinos. All roads lead to Revelation 17, Todos
Todos os caminhos vão dar a Apocalipse 17, because that's the chapter porque esse é o capítulo where you're going to learn about the end of the world. onde você vai aprender sobre final So in do that mundo. chapter, Então, nesse capítulo, you see 7 kingdoms, você vê 7 reinos. and there's a power struggle that's going on, E há uma dificuldade de poder que está acontecendo. and you want to know when the 7th kingdom comes to power. E você quer saber quando o 7º reino entra em poder. How are you going to do that? Como você faz How is isso? it going to accomplish that work? Como é que vai atingir So esse you go to objetivo, something esse that you're trabalho? familiar with, Então, você vai para algo que está familiarizado, a methodology you should all know how to use, uma metodologia que todos vocês deveriam saber como usar, which is juxtapositioning. que é fazer uma justaposição. So you explore the 6th kingdom. Então, você explora o And 6º what you reino. see when you look closely enough at the 6th kingdom E o que você vê quando você olha perto o suficiente para o is 6º that reino its defining characteristic é que a sua característica, we'll por just call it definição, democracy. nós vamos chamar democracia. It's representation that what makes it unique, a government through representation. E é isso que faz disso uma coisa única, uma representação através de um governo. That's what Ellen White is referring to when she says this lamb coming up out of the earth É isso que a Ellen White se refere quando ela fala desse cordeiro saindo da terra, emergindo da it's terra, growing in power. e está crescendo em poder. As it pieces together its constitution E ao juntar a sua as constituição the thing that gives it its power. como a coisa que dá poder. And the key highlighted text in that constitution E a chave que está aí descrita nessa is that if Constituição anyone wants to rule this country, é que se alguém quiser governar esse país, the channel that they need to go through is an election. o canal pelo qual precisa passar é uma eleição. So that's what coming up out of the earth means. Então, isso é o que significa sair ou So it emergir da lives terra. by democracy Então, vive pela and it democracia dies by democracy. e morre pela democracia. Like the 5th kingdom, Como o 5º which reino, lived by the sword que viveu pela espada and died by the sword. e morreu pela espada. In chapter 13, verse 11, No capítulo 13, verso you 11, see that there's 2 kingdoms. a gente vê 2 reinos. One's called the lamb Um que é chamado de and cordeiro one's called the dragon. e outro que é chamado de And dragão. where are they both coming up out of? E os dois estão saindo de onde? They're both coming up out of the earth. Ambos estão saindo da So, terra. If coming up out of the earth means Se sair da terra coming to significa power through democracy, chegar a um poder através da democracia, that means the 7th kingdom isso significa que o is 7º going to reino come to power through vai chegar ao poder democratic através de tool. quê? hence A why ferramenta democrática. E é this por marker isso that we have here que esse marcador que a gente is an tem aqui election, é uma eleição. because that's where we anticipate the 7th kingdom E é por isso que nós antecipamos coming to o power. 7º reino chegando ao poder. The second proof, A segunda prova, we started exploring. nós começamos a I explorar. have to check my notes Eu agora tenho que olhar aqui para as minhas notas, because even I forgot. porque até eu mesmo esqueci. Was related to the agitation of the Sunday law. Mas estava relacionado com a agitação da lei A dominical. component of the agitation, Um componente dessa when you use that agitação, structure given in Isaiah 46, quando nós usamos essa estrutura de Isaías is that when 46, you're in the present, é quando você está no when you're presente, living through some significant thing you can see in front of you,
quando você vê alguma coisa significante diante de você, you can look at the past, você consegue olhar para o look for an passado, event ver um evento where you see the theme that you're looking for, onde você vê o tema que você está procurando, power struggle, a dificuldade and de you can get poder, a sense of what that power struggle is based upon. e você consegue saber em que é baseado essa luta So de you poder, essa know, dificuldade de poder. Standing Então in você 2021, sabe, estando em January 2021, 6th, that there's a power struggle going on. e a 6 de janeiro você vê essa Not dificuldade de you poder. in your home are the only one that sees that. Não só você na sua casa é a pessoa que vê The whole isso, world can see it. todo mundo consegue ver. It's obvious. É It's óbvio. clear as day. Está tão claro quanto a luz do dia. And what you take away from that, E o que você pega disso, what you learn from that, que você consegue aprender com is isso, that if you want power, é que se você quer what do you poder, need to go through? o que você An election. precisa That passar election é uma is going eleição. to give you your power. Essa eleição, ela vai te dar o poder. So the next time Então, see da a power próxima struggle vez que você vir essa and dificuldade de expect that poder, seventh kingdom to rise up, e você esperar que esse sétimo reino se you levante, know that if it wants power, você sabe que se eu quer poder, if it's going to come to power, let me put it that way, ou se vai chegar ao poder, it's going to have to go through the channels of an election. precisa passar pelos canais da eleição. And then the last one, E o which is último, where we rushed a little bit, que é onde nós was Julius corremos Caesar. um pouco, é Júlio César. Julius Caesar is no insignificant figure. Júlio César, ele não é insignificante. Não é uma imagem In the book insignificante. of Daniel, No livro de when you read Daniel, about that fourth kingdom, quando a gente lê sobre esse quarto reino, you should know você deveria that saber kingdom was once a republic. que esse reino já foi uma república It was once a lamb. e que em algum momento foi And um then- cordeiro. Someone comes along, or something, Então, vem entity. alguém ou alguma coisa, uma entidade, and gives that political institution e depois dá essa Their instituição ideology política a and ideologia turns it into e transforma isso a beast. numa besta. The word empire. So it goes from a republic to an empire. Então, vai de uma do a So the um one to do that império. work Então, eu quero fazer esse is trabalho. Julius Caesar. Quem na verdade faz esse trabalho é Júlio César. So perdão. let's explore Julius Caesar's rise to power. Então, vamos explorar a ascensão do Júlio César ao poder. And what we get E o que nós when we use obtemos structures, quando a gente usa estruturas, sequence and structure are interchangeable. a sequência e estrutura, elas podem We look at intercambiar. Daniel 11 A gente olha para Daniel and we 11 see this sequence between the king of the north and the king of the south. e a gente vê essa sequência entre o rei do norte e o rei do sul. The story of Raphael and Panium. A história de Ráfia e Pânio. Hopefully we should all be familiar with that. Eu espero que sejamos todos familiarizados com And then in isso. verse 16, after all Depois that no back and forth, verso 16, depois de ir para frente e para trás, Rome comes on the scene Roma entra na cena and Pompey e is going to go Pompeu into the glorious land. entra na Terra Gloriosa. This becomes your hook. Isso se Because torna you o know- seu gancho, porque você sabe From the time of the End magazine da revista do Tempo do Fim that when the king of the north or Rome que quando o rei do norte ou Roma enters into the glorious land,
entram na terra You're at the gloriosa. time of the end. Você está no You're tempo at do the fim. Sunday law, sorry. Perdão. Você está na lei dominical, Verse 41. que é o verso 41. So you bring these two lines line upon line, Então você junta essas duas linhas, linha sobre linha, and you say, I want to learn something. e você diz, eu quero aprender alguma coisa. Pompey gives you a perspective, Pompeu te dá uma perspectiva, but in 63 BC, Julius Caesar is going to give you another perspective of this waymark. mas no ano 66, Júlio César te dá, antes de Cristo, ele te dá uma Remember, we're perspectiva tracking his diferente rise desse to mar. power. Lembre-se que a gente está traçando a ascensão dele ao poder. He was this charismatic fellow E ele era essa pessoa carismática who wants to rise to the top. que queria estar no poder. And he knows that there's two important positions that he needs to hold. E ele sabia que ele precisava ter essas duas posições importantes. And so he does an election campaign in the year 63 BC. Então, ele faz uma campanha eleitoral no ano 63 a.C. Remember, with sequences and structures, Lembre-se que com sequências e you're estruturas, constantly looking for hooks, você constantemente procura âncoras, connecting links between the lines you're joining together. tentando conectar links nas linhas que você está tentando juntar. So for verse 16 and verse 41, Então, para o verso the hook was 16 Rome e o going into the verso glorious land. 41, temos Roma entrando na terra gloriosa. The next hook you're going to use Próximo gancho que você vai is the year usar 63 BC. é o ano 63 a.C. And now you're going to explore that, E agora você vai explorar isso and you see that Julius Caesar wins an election e ver que Júlio César ele ganha uma eleição for Pontifex Maximus. e é apontado como Pontifex What does the Maximus. Pontifex Maximus do in Rome? O que faz esse Pontifex Maximus em Roma? Anyone? Alguém que queira responder? I said it then, and I've said it for 8 months. Eu já disse isso antes e disse durante 8 meses. Without even knowing anything about Julius Caesar, you should already know. Mesmo não sabendo nada sobre Júlio César, vocês já deveriam saber isso. Because of the papacy. Por causa do papado. So someone says in the front, Então, alguém aqui na frente he becomes the mencionou leader of the church, que ele se torna o líder da igreja. but it's not just the church, Mas não é só a igreja. it's the head of all churches. É a cabeça de todas as igrejas. And the churches in your kingdom E as igrejas no seu reino are going to shape the ideology of the subjects, vão mudar a ideologia desses assuntos. what they believe. Daquilo que It's all acreditam. about ideology. Tem tudo que ver com ideologia. That's why it was so important for Julius Caesar to become Pontifex Maximus. Por isso foi tão importante para Júlio César se tornar o Pontifex Maximus. And the way he achieves that E a forma como ele atinge isso is through an election. é através de uma eleição. I saw a hand over there. Eu vi uma mão aqui. Pedro? Pedro? Was he the woman before he became Pontifex Maximus? Ele era a mulher antes de se tornar Pontifex Maximus? I'm not going to answer that right now. Eu não quero responder a isso agora, Perhaps it's something we can do in the Q&A later. mas talvez a gente consegue fazer isso no perguntas e respostas mais tarde. Okay, if that's okay with you. Se estiver bem para você. So now you have this story Então agora você tem essa história of someone rising to power de alguém subindo, ou at the ascendendo ao marker poder, for the Sunday law no marco da lei dominical, and the means or the vehicle that he's going to do that with e os meios pelos quais vai fazer is isso through an election.
É através de uma The eleição. context is elections. As Uma eleições para Pontifex, uma ideologia. What's our next step? Qual é o nosso próximo passo? What can we do with that information? O que a gente pode fazer com essa I've given informação? you a symbol. Eu dei para vocês um símbolo. What now? E agora o quê? So someone says you have to make an application to the present, Então, alguém disse que a gente precisa fazer uma aplicação do presente, but because I just love exploring symbols so much, mas porque eu amo explorar I'm tanto going to os leave the símbolos, present aside, eu vou deixar o presente de lado and then I'm going to try and see who else became the head of all churches. e depois vou tentar ver quem mais se tornou a cabeça de todas as igrejas. Because then I can create another line Porque depois eu posso criar uma outra and linha just continue on with this line upon line. e continuar com essa linha sobre linha. So we know in 538, Então, a gente sabe que em or at least in 538, 533, ou pelo menos em 533, someone says to the papacy, alguém diz ao papado: I'm going to make you something, eu vou fazer algo a você. the head Eu of vou all fazer de churches. você alguma coisa, a cabeça de todas as But igrejas. that doesn't take effect Mas isso não until tem efeito 538, até 538, which I'm hoping you're all comfortable with marking as a Sunday law in that history. e que eu espero que vocês estejam todos confortáveis de marcar como uma lei dominical nessa história. That's where you get the terminology pontiff from. É daí que você tira a terminologia pontifex. When the Pope refers to themselves as pontiff, Quando o Papa se refere a si como ponte, it all has its roots in Pontifex Maximus. tem toda a sua raiz em Pontifex Maximus. So in 538, Então, em when the 538, papacy is the head of all churches, quando o papado é a cabeça de todas as igrejas, again, I ask you, novamente eu what is pergunto, the thing that's being highlighted? qual é a coisa que está sendo ressaltada? An ideology. Uma ideologia. It's ideological. Isso é ideológico, Because the papacy knows, porque o papado sabe, that woman knows, essa that mulher the thing sabe that is most important que a coisa que é mais is importante ideology. é We ideologia. can do this over and over and over again. Nós podemos fazer isso vez após vez. Let's go to another example. Vamos para um outro exemplo. We'll go to our favorite structure. Vamos para a nossa estrutura favorita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm studying Revelation 17. Eu estou estudando o Apocalipse But before I do that, 17. Caesar has a question. Mas antes de fazer isso, César tem uma pergunta. A comment about that, I think, if I'm not wrong, that Napoleon did the same thing in 1798. Oh, he became an emperor and also the head of all churches, I think. Pensando nisso, se eu lembrar, Napoleão, em 1798, também se tornou a cabeça de todas as igrejas, se eu não estiver errado. So, what I understand Caesar is saying Então, o que eu entendo que está dizendo o César is that the beginning and the end of the papacy, é que o início e o fim do papado, the thing that marks its rise and its fall, a coisa que marca a sua queda e a sua is ascensão, based on ideology. está baseada em ideologia. Because Napoleon Porque is Napoleão fed up, já estava this ideology, farto dessa and so they do ideologia. something in 1798 Então, fazem algo em 1798, without unpackaging everything he said. sem desempacotar So, tudo aquilo que ele Revelation disse. 17, Então, Apocalipse the end 17 of the world. é o fim do mundo. So I go to Revelation 17 to know what's going to happen.
Então, nós vamos para Apocalipse 17 para saber o que está acontecendo. I want to understand this way, Mark, Sunday law. E eu quero entender esse marco, o da lei dominical. And at the beginning of the chapter, John is going to do something so clever. E no início do capítulo, João vai fazer vai fazer algo He's bem going to prime inteligente. your mind. Ele vai And who does he colocar use na to sua prime your mente. mind? E quem é que ele usa? Vai impressionar a sua mente, mas para isso quem ele usa? Which kingdom? Que reino? Someone asked me what to prime is. Alguém It me means to perguntou o prepare. que isso significa. To prepare your mind, Significa because now they're preparar a going to sua explore mente. something. Porque agora vai explorar alguma coisa. So someone said the papacy. Então, alguém disse o papado. You read about Mystery Babylon, Você lê sobre Mistério, a Grande Babilônia. which I hope you're comfortable with seeing as being in the fifth dispensation. Que eu espero que vocês estejam confortáveis com ver isso na quinta dispensação. But you still a bit lost. Mas você ainda se sente um pouco So where do you perdido. go? Então, para onde você vai? If you're learning about spiritual Babylon, you're going Se to go você to está aprendendo de Babilônia espiritual, você vai para onde? literal. Você vai Natural para Babylon. o literal, a Babilônia So natural. you go all the way back in time, Então, você volta atrás no tempo and you're going to learn about literal Babylon. e vai aprender sobre a Babilônia literal. So what we want to take from that Então, o que a gente quer tirar disso is how this entity é como essa entidade enters into the glorious land. entra na Terra What Gloriosa. does that even mean? O que isso significa? What does that signify for us? O que isso significa para nós? So where do I find that story? Onde a gente pode encontrar essa história? Of literal Babylon, the king of the north, De Babilônia literal, o rei do norte, entering into the glorious land. entrando na Terra Gloriosa, In the book of Daniel. no livro de Daniel. Someone else that's not Caesar. Alguém além do César para Justina, responder. shout out. Justina, pode falar. So Justina's taken us to Daniel chapter 1, Então, a Justina nos levou para Daniel capítulo 1, verse 1 verso 1 and 2. e 2. Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Babylon has been involved with this war Babilônia está envolvida nessa guerra with Assyria and Egypt, com a Síria e o Egito. and then they've come to a point E depois chega um ponto where they set their eyes on something. onde colocam os seus olhos A kingdom. em algo, um That reino. kingdom E esse reino is the glorious land. é a Terra Gloriosa. But what does he do when he goes to the glorious land? Mas o que ele faz quando vai para a Terra Gloriosa? I'll read the verses. Eu vou ler os versos. I'll read them in full and then you can read them. Vou ler na sua In the third íntegra. year of the reign of Jehoiakim, the king of Judah, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, is going to come to Jerusalem and besiege it. And when that happens, the Lord is going to give Jehoiakim into Nebuchadnezzar's hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Babylon to the house of Nebuchadnezzar's God. And he brought the vessels into the treasure house of his God. So what was important at this stage when Nebuchadnezzar entered into the glorious land? What does he take? Oh, sorry. Read the verse. My bad, my bad. Então, ele acabou de ler um verso em Daniel. Daniel 1, verso 1 e 2.
So after reading the verse, Depois de ler esses versos asked de the Daniel question, 1, verso 1 e when the 2, king of the eu north goes into questionei, the glorious land, quando o rei do norte ele entra na terra gloriosa, what is the prize jewel? o que é, What is important? o que é importante? What's being marked there? O que está sendo marcado aí? The vessels of the temple. Os So the sanctuary vasos do templo. is going to get raided. So the king of the north Então, esses vasos vão ser can control basicamente that assaltados sanctuary. para que o rei do norte possa controlar And esse take their santuário. vessels, Vai pegar nos vasos, put them in his sanctuary, colocar no santuário so dele, that he para que ele can control their sanctuary. possa controlar o santuário deles. And the sanctuary is the bedrock of what? Of E esse Israel. santuário é o que em Israel? I hear worship, Eu ouvi adoração, religion. What else? religião, Other words mas o until I quê? get the word I want. Outras palavras até eu Culture. conseguir aquilo que eu quero. Cultura And ideology. All e of a these ideologia. shape Tudo the isso ideology of the nation. moldam a ideologia de uma nação. So I know that in verse 41, Então, the eu sei marker que no for the verso Sunday 41, o marco para a lei dominical, as we've gone through example after example, depois de termos visto exemplo atrás is de exemplo, ideological. é ideológico. That's what we're looking for, É isso que estamos buscando, which is very different que é bem from diferente something physical. de algo físico. And hopefully, E eu as the rest espero of the week goes on, que à medida que a semana for avançando, when we start unpackaging what that fornication is in Revelation 17, quando a gente começar a abrir mais sobre Apocalipse 17 e falar da fornicação, we'll know what to look for. nós possamos saber o que buscar. So I hope Então, eu espero that you kept up que vocês conseguiram acompanhar with the month in South Africa, com as aulas que foram feitas na África do Sul, because that adultery question porque aquela pergunta em relação ao adultério, is going to become important. ela vai se tornar importante. How you understand a relationship Como você entende um and relacionamento adultery. e um adultério? Let's close in a word of prayer. Vamos encerrar com oração. Dear God, Querido Deus, I come before you grateful eu estou perante ti grato for the repeating histories that we have pelas histórias de repetição que a gente that we tem can use as patterns to identify something that we should learn. e que a gente pode utilizar para aprender algo que a gente precisa. And I pray that your spirit may be with us through the rest of the camp. E eu peço que teu Espírito possa estar conosco em toda essa campal. In Jesus' name I pray, amen. Em nome de Jesus eu oro. Amém.